Os dons de poder. Texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas o poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura complementar. Romanos 1,16. O Evangelho de poder. Romanos 15,19. Sinais e prodígios. 2 Coríntios 4,7. A excelência do poder de Deus. 2 Coríntios 13,4. O poder de Deus em nós. 1 Coríntios 14, versículo 12. Edificando a igreja mediante os dons. 1 Coríntios 2, versículo 4. Demonstração do poder divino. Leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e versículo 9 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé. E há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E há outro a operação de maravilhas. E há outro a profecia. E há outro o dom de discernir os espíritos. E há outro a variedade de línguas. E há outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Objetivo geral da lição: examinar os dons de poder. Objetivos específicos: definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar e discorrer a respeito do dom de maravilhas. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos os dons de poder. Aquele que concede os dons é imutável e deseja que a sua igreja continue a manifestar o Evangelho com poder e graça. Todavia, sabemos que o Todo-Poderoso distribui os dons de poder quando seus servos têm como prioridade servir ao próximo. A sua prioridade tem sido servir a Deus e ao próximo? Segundo o teólogo americano Stanley Orton, à medida que formos ativos em alcançar o mundo, tornamo-nos vasos que podem ser usados pelo Senhor. Então busque com zelo os dons de poder, pois eles são indispensáveis para a igreja atual. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente as curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder e veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Capítulo 1. O dom da fé. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Capítulo 11, versículo 1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé,
que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa salvação, a saber, a fé salvífica. Nesse ponto, falamos da fé como um dom. Igualmente, ela se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, onde lemos em Gálatas 5:22. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao cristão para ele realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: "Não temais, estais quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis." Êxodo 14, versículos 13 e 14. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. No capítulo 1, nós aprendemos que o Espírito Santo concede aos crentes em Jesus o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Capítulo 2. Os dons de curar. Estes dons são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. É Deus quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. A concessão destes dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, que não cria, por isso não crente, mas que agora passou a crer no Evangelho, tornando-se um crente, arrependendo-se dos seus pecados. Apesar do crente em Jesus ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, ele escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Em um mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curar, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder sobre todas as coisas e sanar todas as doenças. No capítulo 2, nós aprendemos que existe uma variedade de manifestações do dom de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato
de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Subsídio teológico. Dons de curas. Na língua grega, as palavras dons e curas estão no plural. Alguns entendem que isso significa que há uma variedade de formas deste dom. Entre os que pensam assim, há quem entenda que certas pessoas têm um dom de curar um tipo de doença ou enfermidade, ao passo que outros curam outro tipo. Filipe, por exemplo, foi especialmente usado para curar os paralíticos e os coxos, conforme lemos em Atos 8, versículo 7. Outros ainda entendem que Deus dá a uma pessoa um dom na forma de um suprimento de curas numa ocasião específica, ao passo que outro suprimento é dado em outra ocasião, talvez a outra pessoa, mas provavelmente no ministério de um evangelista. Ainda outros entendem que toda a cura é um dom especial, isso é, o dom é para o enfermo que tem a necessidade. Logo, segundo esse ponto de vista, o Espírito Santo não torna os homens curadores, pelo contrário, ele providencia um novo ministério de cura para cada necessidade à medida que ela surge na igreja. Por exemplo, a virtude, o poder que flui para dentro do corpo da mulher com fluxo de sangue trouxe para ela um gracioso dom de cura. Em Atos 3, versículo 6, está escrito literalmente: o que eu tenho, isso te dou. Isso está no singular e indica um dom específico dado a Pedro para este dar ao coxo. Não parece significar que tinha um reservatório de dons de cura dentro de si, mas um novo dom para cada enfermo a quem ministrava. Stanley Orton, na sua obra A Doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento. Capítulo 3. O dom de operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. O ministério terreno do Senhor Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Cristo atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operações de maravilhas no ministério do Senhor Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto já há 4 dias. Cristo tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu os dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que nós devemos orar uns pelos outros e também pelos enfermos. Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles fossem curados. Mateus 16:18. Nossa responsabilidade é orando pedindo cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. O crente em Jesus, que impõe as mãos sobre o enfermo, não pode ser tratado como um ídolo na igreja,
principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar por que aconteceu o milagre aquela vez, porque sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Que nós possamos fazer a obra de Deus com honestidade e decência. No capítulo 3, nós aprendemos que o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Subsídio teológico. Diferença entre o dom de fé e a operação de milagres. A operação do dom da fé tem algo de semelhante ao dom de operação de milagres, mas estes dons se distinguem pelo fato de o dom da fé operar sem que, às vezes, seja visto seu efeito instantâneo, enquanto a operação de milagres tem efeito imediato. Quando Jesus se aproximou da figueira sem fruto, disse: "Nunca mais como alguém fruto de ti." E seus discípulos ouviram isso, em Marcos 11:14. Os discípulos simplesmente ouviram as palavras de Jesus. Parecia que nada havia acontecido. Entretanto, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Marcos 11:20. Enquanto o dom de operação de milagres tem ação instantânea, o dom da fé opera com os mesmos resultados, embora não seja de modo tão espetacular. De certa maneira, a fé sobrenatural é acessível a quase todos os crentes na igreja, e pela fé podemos conseguir, pois tudo é possível ao que crê. Estevão Ângelo de Souza, na sua obra Nos Domínios do Espírito. Conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dom de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Cristo e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível à ira no juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, os crentes em Jesus, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Amém.